Bem-vindos de volta a Coisas Simples e Curiosas. O tema de hoje começa com esta pergunta: qual é a diferença entre uma rocha e uma pedra? Você já caminhou por uma trilha, pegou algo do chão e se perguntou: isso é uma rocha ou uma pedra? Parece uma pergunta simples, mas quanto mais você pensa, mais confusa ela se torna. São a mesma coisa? São usados de forma diferente? Geólogos e pessoas comuns atribuem significados diferentes a elas? No vídeo de hoje, vamos mergulhar, literal e figurativamente, no fascinante mundo das rochas e pedras para descobrir o que realmente as diferencia. Embora sejam frequentemente usadas como sinônimos, elas carregam conotações diferentes dependendo do contexto, científico, cultural ou até mesmo familiar. Vamos começar com a palavra rocha. Em geologia, uma rocha é uma massa sólida natural, composta por um ou mais minerais. Pode ser um único mineral, como o quartzo, ou uma mistura, como o granito, que inclui quartzo, feldspato e mica. As rochas formam a camada externa sólida da Terra, a crosta, e são classificadas em três tipos principais: ígneas, sedimentares e metamórficas. Essa classificação depende de como se formaram. Rochas ígneas vêm do resfriamento de magma ou lava. Rochas sedimentares são formadas pelo acúmulo e compactação de partículas minerais ou orgânicas. E rochas metamórficas são rochas já existentes, que são transformadas pelo calor e pela pressão dentro da Terra. Neste contexto científico, a palavra rocha refere-se a formações grandes e maciças. Pense em cadeias de montanhas, penhascos ou afloramentos rochosos. As rochas podem ocupar paisagens inteiras e pesar milhares de toneladas. Elas são estudadas em geologia porque nos contam sobre a história da Terra, como os continentes se moveram, como os vulcões entraram em erupção ou como o clima mudou ao longo de milhões de anos. Nesse sentido, as rochas são os componentes fundamentais da estrutura do planeta. Elas são a matéria-prima da crosta terrestre. Agora, vamos contrastar isso com o termo pedra. Embora também se refira a um material mineral sólido, a palavra pedra tem outras associações, especialmente fora da ciência. Na linguagem cotidiana, uma pedra geralmente é um fragmento menor de rocha que foi moldado, movido ou usado por humanos. Pedras são o que podemos encontrar em um jardim, no leito de um rio ou como parte de uma fachada. São práticas, transportáveis e comumente usadas na construção, na arte e até mesmo no simbolismo. Quando falamos em atirar uma pedra, esculpir uma estátua de pedra ou caminhar em um caminho pavimentado, estamos falando de pedaços de rocha que foram transformados ou são pequenos o suficiente para serem manipulados. A diferença também fica mais clara quando examinamos a história humana. Nossos ancestrais usavam pedras para fazer ferramentas, armas e abrigos. Essas pedras eram selecionadas de rochas maiores e depois moldadas para usos específicos. Com o tempo, o termo pedra adquiriu significados culturais e simbólicos. Pense em expressões como capstone, pedra angular, milestone, marco, ou gravestone, lápide. Cada uma dessas palavras reflete como os humanos trabalharam esses materiais e lhes deram significado. Pedra é algo que moldamos, manipulamos e usamos para um propósito específico. Outra diferença fundamental reside no uso formal da linguagem. Em contextos científicos, os geólogos quase sempre usam a palavra rocha. Raramente ouvimos um geólogo se referir a uma formação rochosa ou estrato rochoso. Em contraste, pedra é um termo mais coloquial ou artístico. Um geólogo pode dizer: esta é uma rocha sedimentar composta de calcário. Enquanto um arquiteto pode dizer: este edifício é construído com blocos de calcário. É o mesmo material, mas a intenção e o contexto do falante determinam a terminologia. Há também uma sutil diferença psicológica ou emocional. A palavra pedra frequentemente evoca beleza, durabilidade e intervenção humana. Estátuas de mármore, pedras preciosas polidas,
ruas de paralelepípedos, tudo isso tem valor estético ou cultural. Rocha, por outro lado, transmite uma impressão do natural, do bruto, do indomável. Falamos de deslizamentos de rochas ou formações rochosas, o que sugere algo maciço, resistente, sem intervenção humana. Em suma, a pedra é como uma versão refinada da rocha. É o que acontece quando a natureza encontra a intenção humana. Curiosamente, essa distinção também varia de acordo com o idioma e a região. Em inglês, ambos os termos são usados com alguma flexibilidade, mas em outras línguas, como a nossa, a diferença é mais nítida. Por exemplo, em alemão, Fels significa uma grande formação rochosa ou penhasco, enquanto Stein significa uma pequena pedra. Em espanhol, roca se refere a grandes formações e piedra se refere a fragmentos menores que podem ser coletados ou usados. Portanto, mesmo em culturas diferentes, há uma distinção natural entre algo enorme e imóvel e algo menor e interativo. Na arquitetura e na construção, o termo pedra domina. Falamos de edifícios, lajes e bancadas de pedra. Esses materiais foram extraídos, cortados e moldados de depósitos de rochas naturais e depois transformados em produtos funcionais ou decorativos. Mais uma vez, a pedra é o que a rocha se torna quando se adapta às nossas necessidades. Resumindo, todas as pedras são rochas, mas nem todas as rochas são pedras. Rocha é a categoria geral. São os materiais geológicos brutos que formam a crosta do planeta. Pedra geralmente se refere a fragmentos menores, moldados ou deslocados, geralmente com um uso específico para humanos. As duas palavras podem estar relacionadas no dicionário, mas na prática, elas desempenham papéis muito diferentes dependendo do contexto, seja científico, cultural ou prático. Se você gostou, inscreva-se, curta e ative o sininho para não perder nenhum vídeo interessante como este. Até o próximo vídeo!